E se a nossa forma de lidar com sentimentos ruins estivesse, na verdade, toda errada? Pensa só. E se a dor, a tristeza, a ansiedade não fossem inimigos que a gente precisa combater, mas sim guias, tipo uma bússola interna que é essencial para o nosso crescimento? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora, desmontando um pouco a nossa relação com as emoções mais difíceis, com base no livro 101 Ensaios que mudarão sua forma de pensar. A proposta aqui é entender como essa tentativa de fugir da dor pode, no fim das contas, ser justamente o que mais nos causa sofrimento. Bom, a nossa jornada aqui vai ser a seguinte. Primeiro, a gente vai entender esse paradoxo da dor, porque a gente foge tanto dela. Depois, vamos fazer uma distinção que é chave, o que é dor e o que é sofrimento. A partir daí, a gente investiga como a resistência vira a causa real do problema e, por fim, como usar a aceitação e até o desconforto como ferramentas para uma transformação de verdade. Olha, essa primeira ideia pode parecer meio estranha. A gente vive numa cultura que fala o tempo todo para buscar o bem-estar, né? Para evitar o mal-estar como se fosse uma praga. Mas e se essa caçada sem fim pela felicidade constante for, na verdade, o próprio problema? A armadilha é simples, mas é genial. A gente acredita que uma vida boa é uma vida sem dor. Só que essa busca sem fim por um estado de sentir-se bem o tempo todo, ela está fadada ao fracasso e acaba criando uma frustração que a gente nem precisava ter. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente começa a rotular emoções como boas ou ruins, a gente cria um ciclo de perseguição e fuga. Essa resistência ao que se está sentindo, essa briga interna, não é a solução. Na verdade, é daí que nasce o sofrimento que dura, que fica. Certo. E como a gente aprofunda nisso? A chave para quebrar esse ciclo de fuga é entender uma distinção que é fundamental: a diferença entre dor e sofrimento. Porque pode acreditar, eles não são a mesma coisa, nem de longe. Pensa assim, a dor é inevitável. É tipo o alarme de incêndio do nosso corpo e da nossa mente. É um sinal de que alguma coisa ali precisa de atenção. Já o sofrimento, bom, o sofrimento é o que a gente cria quando tenta ignorar, lutar ou desligar esse alarme. A dor é um fato da vida, o sofrimento é a nossa resistência a esse fato. Olha que interessante, a própria origem da palavra sofrimento já dá a dica. Suportar por baixo. Isso implica uma luta, sabe? Uma pressão contra a realidade. Não é simplesmente sentir a dor, é o ato de lutar contra o fato de que a dor está ali. Ok, agora que a gente separou dor de sofrimento, o foco vai todo para o mecanismo que transforma um no outro, a resistência. É aqui que o problema realmente se instala. Essa analogia é perfeita para ilustrar a situação. Os nossos sentimentos são como placas de sinalização, sabe? Dando informações sobre nosso estado interno. Tentar lutar contra o sentimento é tão inútil quanto brigar com a placa. A única coisa produtiva a se fazer é ler o que ela está dizendo e, se precisar, ajustar a rota. Isso é um princípio básico da psicologia. Vários estudos mostram que quando a gente tenta suprimir um pensamento, tipo, não pense num urso branco, a gente acaba pensando ainda mais nele. E o mesmo vale para as emoções. Tentar suprimir não elimina, só dá mais força e enterra elas mais fundo, e de lá elas acabam controlando o nosso comportamento de um jeito que a gente nem percebe. E aqui vai outra analogia muito boa. Muitas vezes, essa resistência faz a gente acreditar que a fonte do nosso desconforto está lá fora. Mas a mudança de verdade vem de dentro. O poder não está em tentar mudar o mundo para se sentir bem, mas em limpar a lente da nossa própria percepção. Tá, então, se a resistência é o problema, qual é a solução? A resposta é algo chamado aceitação radical. E não é o que a maioria das pessoas pensa que é. Aceitar não significa gostar da dor, muito menos se resignar de forma passiva. Pelo contrário, é um ato de poder. Significa parar a guerra interna contra a realidade. É a capacidade de olhar para o que se sente e dizer, é isso que está aqui agora, e tudo bem, a luta pode parar. A aceitação nos permite fazer algo revolucionário, ouvir o que as nossas emoções estão tentando dizer. Em vez de lutar, a gente pode se perguntar qual é a mensagem. A tristeza pode estar apontando para um apego, a ansiedade para uma necessidade de controle, a vergonha para um medo sobre a nossa própria identidade. Cada emoção vira uma fonte de dados valiosos sobre o nosso mundo interno. Então, a prática da aceitação radical é uma mudança de chave. A gente sai da posição de combate e entra na de um ouvinte curioso. A pergunta deixa de ser como eu faço para isso parar e se torna o que eu posso aprender com isso. E isso nos leva à conexão final, a relação entre aceitar o desconforto e o crescimento pessoal.
Porque quando a gente para de lutar contra o que é difícil e começa a ouvir, uma coisa incrível acontece. O desconforto se torna o nosso maior professor. Essa sabedoria antiga resume a ideia perfeitamente. Muitas vezes, a gente vê os problemas como barreiras que nos impedem de chegar aonde a gente quer. Mas, na verdade, os problemas são o próprio caminho. São eles que nos forçam a desenvolver novas habilidades, novas perspectivas. Então, na próxima vez que surgir um desconforto, em vez de ver como um sinal de fracasso, ele pode ser visto como um sinal de que uma evolução está para acontecer. É como a sensação de um músculo sendo trabalhado para ficar mais forte. O processo fica bem claro, né? Um desconforto tira a gente da zona de conforto. Isso nos força a agir de um jeito novo. Essa nova ação vira o catalisador que nos leva a um outro nível de compreensão e capacidade. No fim das contas, o problema não era um obstáculo, era um degrau. E no final, a escolha é essa. Tentar anestesiar a dor, inevitavelmente anestesia a alegria também. Não dá para escolher sentir só as emoções boas. A vida, em toda sua plenitude, exige que a gente abrace todo o espectro da experiência humana. Então, se a dor não é o inimigo, mas sim um mensageiro, talvez a pergunta mais importante que a gente possa fazer não seja como eu me livro disso, mas sim qual é a mensagem que o meu desconforto está tentando me entregar.